sermon God's Way that's been made for us. Mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta outra vez. Aleluia! Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados lá na Babilônia certa manhã. Eles recusaram a se inclinar a um ídolo. Isso é certo. Eles disseram, nós não faremos isso. Toquem todas as músicas que desejarem. Expoem suas cornetas e trombetas, mas nós não nos inclinaremos ao seu ídolo. Aleluia! Dá-nos mais alguns Sadraques, Mesaques e Abdenegos. Sim, Senhor, que não se inclinem às suas coisas mundanas. Nós não somos obrigados a nos inclinar a Ele. Deus nos fez livres através do Espírito Santo. Aleluia! Sim, Senhor. Agora posso ver lá, certa manhã. Vamos virar nossas câmeras lá para aquele lado, um minuto, e veja e observe. Eu posso ver aqueles garotos lá embaixo, certa manhã. Eles disseram, agora veja, o rei disse, todos que não se inclinarem, nós vamos lançá-los na fornalha ardente. Eles foram e oraram uma noite. No dia seguinte, quando anunciaram que eles teriam que se inclinar diante da imagem, ora, eles viraram suas costas para ela. Então ele chegou e disse, rapazes, vocês fizeram isso? Sim. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha, 7 vezes mais quente do que estava então. Agora, não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocada aqui, subindo em direção à boca da fornalha. Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã, o fogo rugindo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse, agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Ah, sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Claro que queima, mas recordem, o Espírito Santo ele mesmo é fogo. Agora, quero que você observe, o caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma. Eu posso ver Sadraque, Mesaque e Abednego marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer, Abednego, você já orou? Já. Tudo bem, então. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Sim, Senhor. E Deus disse em sua palavra para nós não nos dobrarmos a ídolos. E nós não faremos isto. Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente. Mas se Ele não livrar, não importa. Nós não vamos nos inclinar. Vamos no caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer, você tem certeza que está no seu caminho provido? Sim! Aleluia! Alguns dizem,
Bem, não pensou você que possivelmente todas essas pessoas poderiam estar certas em vez de você? Não, Senhor. A Bíblia diz assim e estamos com ela. Diretamente para aquela plataforma foram eles. Eu posso, o calor intenso estava quase, ele realmente matou aqueles homens que os trouxeram. Eles já estavam quase para entrar, Deus não tinha dito uma palavra. Eles continuam andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha, quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente. Vocês sabem, eu tenho um quadro bem negro aqui em minha frente neste momento. Homens que tentam viver fiéis a Deus, andando no caminho provido por Deus, se preparando para serem queimados. Que quadro! Observem, todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima ao mesmo tempo. Vamos olhar lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé em seu suntuoso manto ao seu redor. Aleluia! Eu posso ver a primeira coisa vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Eles tinham um lá em cima. Você sabia disso? Eu posso ouvi-lo correr até ali em cima, ao seu lado, e dizer: Mestre! Eu posso vê-lo tirando sua espada da proteção dela assim e dizer: Olhaste para a Babilônia esta manhã? Há homens andando no caminho provido por Deus. Há homens que estão desejando selar seu testemunho esta manhã. Nossos irmãos estão para serem queimados. Eu posso ouvi-lo dizer: Deixe-me ir lá embaixo. Eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isso. Eu creio. Eu posso ouvi-lo dizer: não posso deixá-lo fazer isso. Gabriel, você esteve... Miguel, você tem sido um anjo muito bom. Vá, coloque sua espada de volta. Fique em posição de sentido ali. Aqui vem outro anjo. Ele é chamado Amargura. Faz com que as águas fiquem amargas. Aqui vem ele e diz: Mestre, olha ali embaixo. Eu tenho todo o controle das águas. Tu modestes na destruição antediluviana, e eu lavei o mundo inteiro, todos exceto Noé e seu povo. Agora, ele disse, deixa-me descer lá e eu lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvi-lo dizer, Amargura, você é capaz de fazer isso é certo, mas eu não posso te deixar ir, é um grande trabalho. Oh, eu posso vê-lo de pé assim, eles estão para dar o último passo. Eu posso vê-lo se levantar ali e dizer, vem aqui, para um grande cúmulo de trovoada no além. Oh, que coisa! Ele o obedeceu.
posso vê-lo, ouvi-lo dizer: vento do leste, norte, oeste, sul, venham aqui, levem este cúmulo de trovoada. Eu vou dirigi-los como cavalos, eu vou assentado neste cúmulo de trovoada. Esta manhã, como uma carruagem, eu vou até a Babilônia eu mesmo. Aleluia! Eu posso vê-lo estender a mão e segurar um relâmpago na forma de zigue-zague, em um estrondo atravessando os céus assim, logo que deram seus últimos passos andando no caminho provido por Deus. E no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida e apanhou uma folha de palmeira e ele estava de pé ali embaixo, abanando a cinza deles. Aleluia! Ele sempre está ali quando o homem anda no caminho provido por Deus. Sim, Senhor. Certa vez havia um velho pregador charlatão, um velho pregador da santidade, há tempos atrás. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus por mais esse precioso dia que Deus tem nos dado nessa terra para adorar Ele, né? Eu queria convidar os irmãos para que nós ficássemos em pé, vamos cantar o hino, o corinho. Se há um rio, há uma fonte, aí vamos orar para adorar a Deus de todo o nosso coração, saber que só Ele é a fonte da vida. Corinho número 15. Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não o deixa secar. Se existe as águas que não se acabam aqui, se há um rio que corre sem parar. Eterno, poderoso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos para te adorar, Senhor. Oh Deus, graças te damos, Senhor, por o Senhor nos conceder o privilégio deste precioso dia de vida e saúde, Pai. Que nós ter a nossa voz, Senhor. Quantos são mudos não podem falar, Senhor? Oh, quantos não podem ouvir, e nós temos ouvido para ouvir, Pai. O nosso corpo está perfeito, Senhor, porque o Senhor é o nosso dono, Senhor. Oh Deus, abençoe, Senhor, a cada um que entrou nessa porta aqui para te adorar, Pai. Que saia, Senhor, adoração verdadeira ao Deus real e verdadeiro. Oh Deus, enche cada um com o seu Espírito Santo, Pai. Que haja louvor, ó Pai, para te adorar. Que o Senhor aceite a nossa adoração, Senhor. Para que o pregador venha nesse púlpito inspirado, Senhor, com a sua palavra bendita, Senhor. Abençoe, Senhor, aquele que não pôde estar aqui nesta tarde, Senhor. Aquele que está ouvindo através da internet, vai ouvir, abençoe, Senhor, supra as necessidades, Senhor. Abençoe, guarda-nos, tome em suas mãos, Senhor, que sejamos verdadeiros adoradores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Possa sentar, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 276.
Conversão. Com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar. E agora
285. 285. Plena paz e santo gozo, tenho digo ao meu Jesus. Plena paz e santo gozo, tem em ti, ó meu Jesus, pois eu vi em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim,
para ler para os pedidos de oração. Bendito Deus, querido Pai Celestial, aqui estamos, Senhor Jesus, na Tua presença nesta noite, Senhor. Quando nós encontramos, ó Deus, diante de Ti, juntamente, ó Deus, com nossos irmãos, que nós reunimos, ó Deus, para Te adorar, sabemos, ó Deus, que o Teu grande Espírito se faz presente em nosso meio. Ó Deus, que nesta noite, ó Deus, eu levanto esses pedidos de oração. Pai, eu coloco nas mãos do meu Senhor Jesus. Tu disseste, Pai, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Também o Senhor ordenou, Pai, que Deus Filho orasse pelos enfermos, Pai. E o Senhor Jesus Cristo, o qual tem ordenado estas coisas, Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós oramos, ó Deus, a favor de nossos irmãos e irmãs que têm pedido oração da igreja, meu Pai. Ó Senhor Jesus, são famílias, ó Deus, ó Pai, que eles necessitam de ajuda e o Senhor pode ajudá-lo nesta noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa repreender a enfermidade, toda a doença que está sobre estas vidas, Senhor. Lares que está sendo destruído pelo inimigo, através de enfermidade, através de dúvida, de espírito do diabo que tem causado mal sobre estas vidas. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo todo mal. Toda obra de Satanás é desfeita em nome de Jesus Cristo. Doença, enfermidade, todo espírito de destruição, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame as ricas bênçãos sobre cada vida nesta noite, Senhor. Abençoe o lar de nossos irmãos, Pai. Abençoe cada vida, Jesus. Pai, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Bem-aventurado aquele que para ouvir Tua palavra. Senhor, coloca desejo nesses corações, ó Pai, para ouvir Tua palavra, Senhor. Quando o Teu Espírito Santo fala, Senhor, ó Deus, concede, Senhor, uma bênção para cada vida. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Número 332. Aquele que ama, depressa perdoa. Aquele que ama, depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa, palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele
quem sobe somente crê, vai receber a palavra. Senhor, viemos a esse local o qual o Senhor tem nos provido, Senhor, nesta cidade, Senhor, para nós nos reunirmos em torno da Tua palavra, Senhor. É aqui, ó Deus, que nós temos companheirismo, Senhor, uns com os outros, Senhor, através, Senhor, da Tua bendita palavra, Senhor. Amém. É aqui que nós temos companheirismo contigo, Senhor, com o Teu grande Espírito Santo, Senhor. É por isso que o Senhor tem nos trazido, Senhor, a esse local, Senhor. Tem trazido os meus irmãos, Senhor. Aqueles os quais o Senhor já viu desde antes da fundação do mundo, ó Deus, que estariam aqui nesta noite, eles estão, ó Pai. Porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, Senhor. O Senhor é perfeito, ó Deus, em tudo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em todas as promessas que o Senhor tem feito para nós, Senhor. O Senhor é o único perfeito entre nós nessa noite, Senhor. E nós colocamos os nossos corações diante de Ti, Senhor, como um povo, ó Deus, necessitado, Senhor. Estamos aqui necessitando de Ti, Senhor. Podemos sentir, ó Deus, a presença de Satanás rodeando esse local, ó Pai, tentando entristecer, tentando desanimar, ó Deus, mas aquele grande Espírito Santo, ó Pai, está nesse local, ó Pai, está aqui nesta noite, Senhor, para nos abençoar, para nos aquecer, ó Deus. Ó Senhor Jesus, venha falar no mais profundo de nossos corações, Senhor. Venha, ó Deus, tirar, Senhor, toda a sujeira, todo o espírito, ó Pai, o qual não pertence à Tua palavra, Senhor. Retira, Senhor, todo o mal, Senhor, desse local, ó Pai. Que o grande amor, ó Deus, possa predominar em nosso meio nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa descer em nossos corações e fazer com que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos, Senhor. Ó Senhor Jesus, venha falar conosco, Senhor. Venha se fazer presente em nossas vidas, Senhor Jesus. Quando nós podemos ver, ó Deus, este mundo, Senhor, está, Senhor, caminhando, Senhor, para seu final. Mas também nós podemos ver, ó Deus, aqueles verdadeiros eleitos, aqueles verdadeiros filhos e filhas de Deus,
caminhando, ó Deus, de encontro de Ti, Senhor, almejando, Senhor, estar contigo o mais breve possível, Senhor. Ó Senhor, ajuda este povo nesta noite, fala aos seus corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Aproveitando os irmãos em pé, vamos ver a Bíblia em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15. Pastor Eliseu lhe manda a saudação a todos os irmãos nessa noite. Ele não pôde se fazer presente. Sabemos que o pastor Orides ele está ali em Telemaco Borba, ele vai inaugurar a igreja, então ele convidou todos os pastores da região, né, para estar presente. O pastor Eliseu também vai estar ali em Telemaco Borba, e então ele tem nos comissionado a estar junto com os irmãos nessa noite. Quero agradecer ao pastor pelo privilégio que ele tem dado, pela confiança de ceder o culto para nós falar da palavra do Senhor. Estamos aqui à mercê do Espírito Santo. Sabemos que nós, como seres humanos, nós não podemos nada, nós não somos nada. Mas se Deus, Ele vier, nós sairemos daqui abençoados nessa noite. Amém? Então, em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15, nós vamos ver nessa noite para falar a respeito de Abraão, o pai da fé. Então nós vamos ver o que a Bíblia nos fala aqui. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta de seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Então, estava eu ali estudando a mensagem O Patriarca Abraão. Já tenho falado alguns parágrafos dela ali no companheirismo que nós tivemos ali em Joinville, na oportunidade que o pastor tem concedido, tenho falado alguma coisa, mas quero, com a graça de Deus, nessa noite, nós nos aprofundar um pouquinho mais nesta mensagem. Eu creio que ela é uma mensagem de um grande ensinamento para nós. Se nós trazermos isso nesta noite para os nossos corações, para os nossos dias, nós vamos ver que está acontecendo da mesma maneira, a mesma situação. Nós estávamos ali no comecinho ouvindo a mensagem do profeta, o profeta falando para nós, trazendo a mensagem, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O profeta tem falado que nós precisamos de mais desses homens nesses dias de hoje. Nós falando ali no começo com o irmão Antônio, hoje está muito fácil nós servirmos a Deus.
E através de ser muito fácil, é que as pessoas estão se esquecendo de Deus. Eles estão se esquecendo do que Deus está fazendo por eles. Se esse povo de hoje tivesse ali naqueles dias passados, eu penso, quantos se salvariam? Quantos arriscariam dar as suas vidas ali naquelas arenas pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Mas aqueles irmãos ali do passado, eles estavam almejando viver os nossos dias, porque esses dias são muito bons para nós viver e adorar a Deus. Nós não temos nenhum obstáculo na frente. O único obstáculo que nós temos é nós mesmos. É nós que criamos os obstáculos para servir a Deus. Então, essa mensagem que o profeta estava falando ali vai ser a mensagem de amanhã, a qual eu estava estudando. Pela graça de Deus, nós traremos amanhã ali em Guarapuava. Mas, nós falando a respeito de Abraão, o nosso pai na fé. Então, nós podemos ver a Bíblia nos falando. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Queria chamar a atenção dos irmãos somente neste pequeno trecho que a Bíblia nos fala. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Quantas vezes o anjo do Senhor não tem chegado diante de nós? Quantas vezes o anjo de Deus não tem chegado em nossos lares, em nossas famílias? Quantas vezes será que o Senhor Jesus vai permitir ele ainda se achegar a nós? Enquanto o anjo de Deus estiver se achegando em nós, se achegando em nossas famílias, ainda há uma chance para nós, de nós se redimir de nossos pecados, de nós se redimir do nosso próprio eu, de nossos entendimentos. Então você veja que o anjo do Senhor chegou ali diante de Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu único filho, o único filho de Abraão. Abraão não negou a Deus. E quantas vezes será que nós não temos negado a Deus em nenhum momento da nossa vida? Nós mesmos conhecendo a esta palavra, será que nós não estamos negando a Deus em algum momento? Às vezes a situação em nossos lares, conosco mesmo, às vezes não anda muito bem, não caminha como deveria de caminhar, de andar. Por que será? Será que nós não estamos deixando Deus de lado, em segundo plano? Olha que o anjo do Senhor, ele chegou ali a Abraão pela segunda vez. Será que ele já não tem chegado em nossas vidas, às vezes pela última vez? Será que Deus não está nos chamando pela última vez? Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos somente a parte boa da palavra. Nós queremos que Deus venha e traga só as rosas para nós. Nós não queremos os espinhos. Nós não queremos passar pelos calabouços. Mas nós podemos ver que Abraão, ele teve de ser provado. Ele foi provado por Deus.
Veja por quantas situações Abraão passou. Mas nós não queremos. Nós só queremos essa parte. Aqui onde o Senhor diz: deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Multiplica o meu trabalho, multiplica a minha casa, multiplica todas as minhas coisas. Mas eu para Deus, não faço nada, eu fico de braços cruzados. Talvez até mesmo nos dias de culto não venho à igreja, mas quero que Deus me abençoe. De que forma é que Deus vai abençoar se nós não colocamos nem este corpo nosso em sacrifício ao Senhor Jesus? De que forma é que nós vamos chegar? De maneira nenhuma nós vamos chegar diante de Deus frouxo desse jeito em que nós estamos caminhando. Está fácil de adorar a Deus, está fácil de nós nos achegarmos a Deus. Não há ninguém em nossos lares ali com uma faca ou com um revólver dizendo: você hoje não vai na igreja, hoje você vai ficar aqui, hoje você não vai adorar a Deus. Não, está fácil. Nós podemos escolher se nós queremos adorar ou não. Mas se nós não ouvirmos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, de algum outro nós estamos ouvindo. Há só dois espíritos caminhando aqui nessa terra. Somente há o Espírito Santo, o nosso Deus trabalhando, e também há Satanás trabalhando. Se nós estamos deixando de vir ouvir Deus falar conosco, é porque nós estamos ouvindo a Satanás. É porque nós estamos abrindo portas para Satanás entrar em nossos lares. Nós estamos dando ouvido ao diabo e estamos se fechando para Deus. Não, nós devemos de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós trocamos a salvação nesses dias por mínimas coisas. Às vezes nós não queremos nos humilhar. Mas você veja que o Criador dos céus e da terra, o dono da prata e do ouro, ele se humilhou. Ele se humilhou no meu lugar, ele se humilhou no seu lugar, para tomar sobre si todos os meus pecados, todos os seus pecados. Ele se humilhou. Então imagine quem é nós, quem somos nós, para ficar julgando um, ficar julgando o outro. Nós não somos ninguém. Não, graças a Deus por Jesus ali no Calvário. Senão quem seríamos nós nessa noite? Você veja então a promessa que Deus tem feito ali a Abraão: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Será que nós podemos contar os grãozinhos de areia que está ali no mar? Não há como contar. Se veja a promessa de Deus a Abraão, e ainda ele vem e diz: a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Se veja então a promessa que Deus tem dado ali para Abraão, e não é diferente para nós nos dias de hoje. Mas por que é que nós não estamos conseguindo adquirir as promessas de Deus? É duro, mas é por rebeldia. O chamado crente nos dias de hoje, o chamado evangélico nos dias de hoje, está sendo uma vergonha para Deus, está envergonhando ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele tem enviado a sua palavra para a sua noiva, para seus filhos, para os cristãos dos dias de hoje. Mas o povo, em vez de olhar para a palavra, eles estão olhando para o vizinho, eles estão olhando para cá e para lá. Quando nós deveríamos de olhar para os nossos vizinhos e dar testemunho da palavra.
Nós deveríamos de olhar para eles com amor, para que nós pudéssemos trazê-los para a igreja, mas não. Se o vizinho diz uma palavra, nós dizemos duas. Se o vizinho fala qualquer coisinha, nós já chegamos em cima. Que tipo de cristão é esse? Ainda mais dizer que tem o Espírito Santo, de que forma? Nunca irá subir no arrebatamento dessa maneira. O nosso grande Deus, Ele requer um povo zeloso de boas obras, os quais estão firmados em toda a sua palavra. E às vezes as bênçãos de Deus não chegam diante de nós por causa disso. Nós ficamos jogando pedra num, jogando no outro, nós ficamos olhando de um lado para o outro, porque o irmão lá, porque o ciclano. Não, nós devemos olhar para nós. A salvação, ela é individual. Se nós começarmos a olhar para os outros, quem vai se perder no caminho somos nós. É nós que vamos ficar. Não, vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Vamos cuidar de cada um de nós, vamos olhar para nós. Não vamos ficar olhando de um lado para o outro. Você veja, e então a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Você é semente de Abraão? Se nós somos semente de Abraão, você veja, benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Você vê, Abraão obedeceu a voz de Deus. Ele obedeceu a Deus. Então nós queremos dizer nessa noite que nós somos cristãos, que nós somos sementes de Abraão, somos filhos de Abraão. De que forma com essa vida? Abraão, ele obedeceu a Deus. E nós? Deus fala uma coisa e nós fazemos outra. Deus, ele manda a sua palavra e nós saímos com nossos entendimentos, com nossas interpretações. Satanás, ele está trabalhando na mente das pessoas nos dias de hoje, está fazendo uma lavagem cerebral, para que as pessoas não possam ver e olhar e enxergar a palavra do Senhor Jesus, para que eles não possam enxergar o que Deus tem prometido. Deus, ele é de grande misericórdia para nós. Se nós olharmos, quem somos nós, irmãos? Deus, se ele quisesse, ele tinha exterminado com a raça humana, já ali quando Eva caiu ali no jardim do Éden. Se Deus quisesse, ele já tinha terminado com tudo ali mesmo. Mas ele, através da sua bendita misericórdia, ele tem dado uma chance a mais para o ser humano. E ele veio ainda mais trazendo o seu único filho ali na cruz do Calvário, para nos redimir de todos os nossos pecados. Às vezes Satanás, ele vem, ele derruba as pessoas nesta caminhada ao decorrer dos dias, e as pessoas, em vez de olhar para Cristo, eles ficam olhando para o pecado, ficam olhando para o erro. Não pode ser desta maneira. Nós devemos de olhar para Cristo. Se nós olhar para Ele, Ele vem e Ele nos levantará. Ele nos levantará, nos ajudará. A sua misericórdia é grande para conosco. O profeta, ele vem e diz na mensagem ao patriarca Abraão, aqui no parágrafo 2, ele diz: que promessa por causa da obediência. Você veja que promessa que Deus teve ali com Abraão, por causa da obediência de Abraão. Obediência é o que Deus quer. Deus, ele quer obediência, ele quer que nós o obedecemos. Nós devemos de obedecer a Deus. Certa vez foi dito que a obediência é melhor do que o sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer.
Então, eu te pergunto, de que forma é que nós estamos obedecendo a Deus, se mesmo no dia de culto nós ficamos em casa? Nós estamos obedecendo a quem quando nós ficamos em nossos lares? Quando a palavra de Deus está sendo pregada e nós não vamos de encontro para nós aprender, não vamos à casa do Senhor, nós ficamos dando ouvido a quem? Quem é que nós estamos buscando, dando água para quem? Agora estamos face a um grande texto, diz o profeta, patriarca Abraão, que foi chamado o pai da fé, porque Deus lhe fez a promessa de herdar a terra e a sua semente, e é através de Abraão que nós estamos mortos em Cristo, diz o profeta. Nós tornamos só semente de Abraão e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Mas para nós ser herdeiros, nós devemos de obedecer como Abraão fez. Nós devemos de obedecer. Agora, Abraão foi apenas um homem comum. Não tinha nada de especial. Você vê? Abraão, quem era Abraão? E era um homem comum aos olhos de Deus. Deus não chegou a chamar-lhe quanto ao que temos em registro, diz o profeta, até completar 75 anos. Então você veja Abraão, até os seus 75 anos, ele andou segundo os seus próprios pensamentos. Ele andou ali segundo o seu próprio preceito, aquilo que ele pensava, ele fazia. Mas você veja, a partir dos 75 anos, quando Deus desceu ali para falar com Abraão. Com 75 anos, nessa ocasião, ele provavelmente já estavam juntos, diz o profeta, falando a respeito ali da esposa de Abraão. Desde que eram bem jovens, e ela era infértil, não tinha filhos, mas Deus chamou para uma separação completa. Então nós vimos que até os 75 anos Abraão ele andou conforme seus próprios pensamentos, mas a partir dos 75, quando Deus se separou com Abraão, ele o chamou para uma separação completa. Dali em diante a sua vida mudaria, e é desta forma que nós devemos de ser quando nós nos achegamos a Cristo. Nós devemos de ter uma separação completa, para separar-se do resto do mundo e de todo o seu povo, e de todos os seus parentes. Você veja o que é que Deus fez com Abraão. Deus chamou Abraão para uma separação completa, uma separação total do mundo, de todo o seu povo, de toda a sua família e seus parentes. Havia algo especial para ele fazer. Então você veja que quando Deus chama, a pessoa ele tem que se separar deste mundo, tem que deixar tudo para o lado. Mas as pessoas não, eles querem ficar implicando um com os outros. Eles não querem se separar, eles não querem parar de puxar, porque meu amigo, porque a minha amiga. Se você ficar com os teus amigos, se você ficar com as tuas amigas, se você ficar com os teus parentes, com a tua família, você vai ficar mesmo, porque o grande arrebatamento vai se dar e você vai ficar. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma separação completa. E quando Deus espera você
fazer algo especial, ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você veja, às vezes as pessoas eles ficam duvidando da palavra de Deus, duvidando das promessas de Deus. Não, nós devemos é de crer. Você tem que chegar à obediência completa, a obedecer o que Ele diz. Deus exige isso. Você não pode fazer isso de forma diferente. E agora Ele sempre dá um exemplo. E esse foi o seu exemplo. Uma separação completa de toda a sua família, de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. É isso que Deus requer de nós. Nós devemos de ter uma vida separada para Deus. E os anos passaram, nada aconteceu. Você veja, Deus veio aos 75 anos, falou com Abraão, da promessa ali para Abraão, mas os anos se passaram e nada aconteceu. Às vezes Deus vem, Ele fala conosco, e as suas promessas na Bíblia nós vemos, e nós já saímos correndo, nós já queremos. Não, não é assim não. Você veja a paciência de Abraão. Deus, às vezes, Ele nos testa, para ver se nós somos merecedores. Mas ainda assim, Abraão ficou firme, não desanimou, ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade. Você veja onde é que derruba o cristão nos dias de hoje. Ele começa a duvidar, mas duvida por quê? Por causa da incredulidade. Ele começa a dar ouvido a Satanás, e aonde que a coisa começa a pegar. Começa a deixar a palavra de Deus de lado. Mas Abraão foi fortificado, dando louvor a Deus. Você veja, assim mesmo, ali através de, assim passando os anos, assim mesmo ainda Abraão foi e louvou a Deus. Ele se fortificou louvando a Deus. E verificamos que 25 anos mais tarde, não havia filho. Nossa, Deus prometeu umas 25 anos e ainda não tinha filho. Imagina se Deus promete algo para nós e não cumpre no dia seguinte, como é que nós ficamos? De que maneira que nós chegamos? Não vou mais na igreja, o pastor falou tal coisa, mentiu, Deus não cumpriu. No outro dia, na próxima semana, já começa a colocar a culpa no pastor. Já começa a colocar a culpa na Bíblia. Porque aí deve ser os homens que escreveram, não foi Deus não, foi os homens, é por isso que não está se cumprindo. Que falta de revelação, falta de paciência para com Deus, falta de obediência. A pessoa anda atolado lá no mundo em pecado e vem e já quer as bênçãos de Deus. De que forma? Não havia filho. E ainda assim Deus foi fiel em cumprir a sua promessa. Você vê, 25 anos depois, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Pois Abraão creu em Deus, e o menino apareceu em cena, o pequeno Isaque. Então nós vemos que Deus cumpre, pode demorar, mas não é como nós pensamos, não. É na forma em que Deus pensa. Então, depois do pequeno Isaque aparecer em cena, então verificamos que Deus lhe deu um teste duplo. De novo, se vê 25 anos esperando um filho, que teste, hein? E de novo Deus vem dar outro teste duplo a Abraão. Você veja que situação, né? 25 anos ali Abraão sofrendo, esperando, crendo na promessa de Deus, e daí novamente outro teste, diz o profeta. Deus deu-lhe um teste duplo para Abraão. Ele disse: quero que leves o teu filho único, e leves até a montanha
montanha que eu te mostrarei, e lá oferece-o nessa montanha como sacrifício. Mas espera aí, 25 anos esperando pelo filho, e ainda depois Deus vem e pede o filho em sacrifício? Depois de Abraão passar por todas as críticas, por todas as situações que ele passou? Mas vamos seguir. Em outras palavras, destruir toda a evidência que ele tinha de que a promessa se cumpriria. Isso é tirar todas as coisas naturais, diz o profeta. E Abraão disse: eu o recebi como se tivesse ressuscitado, e estou certíssimo que ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então Abraão creu em Deus novamente, sabendo que se ele levasse Isaque ao sacrifício ali, Isaque fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Deus traria Isaque novamente para Abraão. Se veja a fé de Abraão. Eu penso às vezes, como é que nós se portaríamos se nós estivéssemos neste lugar? No lugar de Abraão, o que é que nós iríamos fazer? Assim é com os que agora são a semente de Abraão, porque ele nos ressuscitou dos mortos, que estávamos mortos em pecados e ofensas, e aquele que foi poderoso para mudar a minha mente, mudar os meus pensamentos, mudar minha natureza, mudar-me completamente, ele pode fazer o que lhe agrada. O que ele disser, eu creio que é verdade. E toda a semente de Abraão crê nisso, diz o profeta. Amém? Abraão não é desobediente a Deus. Pegou o rapazinho e nessa manhã disse aos servos: esperem aqui com as mulas e o filho. Você veja, Abraão, como Abraão era obediente a Deus. E eu iremos além para adorarmos. Você veja o que é que Abraão disse? Levando Isaque para o sacrifício, e disse: nós iremos além para adorarmos. E eu e ele voltaremos. Veja, a fé de Abraão estava levando seu filho ali para ser sacrificado, e assim ele crendo, ele diz: nós estamos indo para adorar a Deus, e eu e ele voltaremos. Oh, como vai ele fazer isso? Quando ele sobe o topo da montanha para tirar a vida de seu próprio filho. Entretanto ele diz: ó filho, o rapaz e eu voltaremos. Ele sabia que algo tinha de acontecer, e ele não sabia exatamente como Deus ia fazer aquilo. Não era essa a questão. Você vê? Abraão, ele não estava preocupado como é que Deus iria fazer. Ele não estava preocupado, ele diz, não era essa a questão. E nós hoje, nós queremos saber como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai vir sobre a terra, de que forma é que vai vir, como é que Ele vai levar os filhos. Irmãos, o importante para nós não é a forma que Deus vai vir. O importante é que nós iremos subir junto com o Senhor. O importante é nós estarmos com Ele naquela grande manhã. Não importa a maneira, o importante é nós estar com Ele. Ele não sabia exatamente como Deus ia fazer aquilo. Não era essa a questão.
Ele sabia que Deus tinha prometido. Isaac, ele era prometido por Deus. Então pare e pense. Por que nós vamos desanimar? Por que nós vamos se entristecer? Você não é escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo? Nós não somos predestinados por Deus para estar aqui com essa mensagem desde antes da fundação do mundo? Nós fomos predestinados por Deus para nós sermos filhos e filhas de Deus. Por que é que nós vamos se preocupar? Por que é que nós vamos ficar dando ouvido para certas coisas? Não, vamos se preocupar com a palavra do Senhor Jesus Cristo. É só isso que nos importa em saber. Que Deus prometeu. Como será? Não posso lhe dizer. Mas Deus disse que sim. Ele enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Amém? Ele virá em forma física. Ele descerá. Diz aqui, posse dos que são seus. Haverá 1000 anos, um reino milenar sobre esta terra, com ele, com os redimidos. É isso que ele prometeu, e esperamos a chegada dessa hora. A semente de Abraão está esperando, ansiosa por esta hora. Ele prometeu curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Ele prometeu fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como? Não sei. Ele prometeu fazê-lo e nós cremos, diz o profeta. Amém? Assunto encerrado. Quando uma pessoa crê em Deus, ela crê em tudo o que Ele diz. Amém? É assim que Abraão creu em Deus. Agora ele recebeu o pedido de destruir toda a evidência que a promessa dele seria cumprida. Mas ele estava certo de que Deus podia fazê-lo. Agora não somente ele deu esta grande promessa, mas também a deu a sua semente. E porque Abraão foi fiel e guardou a palavra de Deus, que Deus lhe prometeu, e sabia que Deus podia ressuscitar este filho, e ele não poupou o seu próprio filho. Veja, Deus, diz o profeta aqui, Abraão e Isaac, um tipo de Deus, e Jesus ali na cruz do Calvário. Foi um tipo de Deus, entregou o seu filho, claro, enquanto ele subia a montanha, carregando a lenha, assim por diante, como Cristo mais adiante carregou o seu próprio bloco para o sacrifício, carregou a sua cruz, ali para o sacrifício, morro acima, para onde ele foi crucificado. Você veja como que Deus é perfeito em sua palavra. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Nós entendemos que nisto, ao fazer isso agradou muito a Deus. Ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra. Até o seu próprio filho, ele o amava acima de qualquer pessoa que pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim ele o amava, Deus bastante para crer em sua palavra. Todos da semente de Abraão creem em Deus assim? Eles estão crendo em Deus. E sabemos que isso agradou tanto a Deus,
que foi isto que ele disse: a tua semente possuirá as portas de seu inimigo. A tua semente possuirá as portas de seu inimigo. Lembre-se, isso foi um assim diz o Senhor. Amém. A semente de Abraão crê nisso. Se você for semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você. Amém? E você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre a sua promessa. E ele disse agora, lembre-se, ele somente faz esta promessa a Abraão depois de ter lhe dado um teste. Então se veja, Abraão teve de ser testado. Abraão ele foi testado por Deus para daí ele receber a promessa. Você veja, nós também devemos de ser testados para daí nós receber as bênçãos de Deus. Abraão deve primeiro ser testado. É que o profeta diz aqui, a semente de Abraão deve de primeiro ser testada. Então nós devemos de primeiro ser testados para ver se realmente crê na palavra. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus e foi testado para ver se ele cria nela ou não. Nós somos levados a esses testes. A semente de Abraão hoje é levada a esses testes. Aceitaremos a palavra de Deus ou aceitaremos o que o homem disse a respeito dela? Você pode escolher. Você pode escolher a palavra de Deus ou você pode escolher o que o homem diz a respeito dela. Tomaremos o que alguma organização criou como credo e aceitaremos isso, ou tomaremos o que Deus disse. Se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independente do que qualquer outra coisa que seja. Deixamos que a palavra de todo homem seja mentira e que a de Deus seja a verdade. A verdadeira semente de Abraão. Mas antes de você tomar aquela verdadeira, tornar-se aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que a semente dele possuiria as portas do inimigo. Veja como é que é a situação. Nós devemos de passar pelos testes para nós poder herdar as promessas. E às vezes as pessoas eles não querem passar pelas promessas, pelos testes. Não, eles querem somente as coisas boas. Já estamos quase encerrando. É a mesma coisa com a semente dele, a promessa de Deus. É o selo para os que são a semente de Abraão. A promessa é um selo, uma testemunha assinalada. E quando cremos em toda a palavra prometida, então o selo nos é dado para, por isso, confirmar a promessa. Veja se nós, sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia ou não. Você veja, se você é uma semente de Abraão, você crê em toda a palavra, em toda a Bíblia. Você não vai ficar somente com o Antigo Testamento. Você não vai ficar. Você fica com o Antigo e com o Novo. Hoje, por causa do pecado se multiplicar sobre a terra, Satanás está colocando diante do povo que o Novo Testamento foi escrito para os homens. Que não é para o povo crer no Novo Testamento aí,
porque foi escrito pelos homens, é para ficar somente com os velhos. Mas você sabe por quê? Porque o Novo Testamento, ele vem pegando no pecado, ele pega no garrão do ser humano. Mulheres pregadoras estão deixando de lado o Novo Testamento, por quê? Porque a Bíblia os condena. Mulher pregadora continua pregando e não se arrepende de seus pecados, vai parar no inferno, ela e seus seguidores. Vai para o inferno, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É cego guiando cego fora da palavra de Deus. Então, Satanás está colocando isso para enganar o povo, enganar as pessoas. Mas a verdadeira semente eleita de Abraão crê em toda a palavra de Deus. Porque ela é Deus. Você vê? A palavra, ela é Deus. Então, depois, você passou pelo teste para crer. Se você diz, não se recebe o Espírito Santo hoje, não existe tal coisa, só os 12 apóstolos o receberam. Veja o que o profeta diz. A palavra disse, Pedro, pregando lá no dia de Pentecostes, disse, arrependei-vos cada um de vós, e sede batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é para nós, pois a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos que estão distantes, a todos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Amém. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos no nosso Deus. E a promessa é que nós recebemos o selo e o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo, pois isso é Deus em forma de Espírito, você sendo a palavra dele dentro de você. Então ele entra. Se você receber a palavra dentro de você, o Espírito Santo é a única coisa que pode fazer isso viver. E então você tem a promessa de possuir a porta de todo inimigo que tente atacá-lo. Isso mesmo, Deus prometeu e é assim. Então, a partir do momento que você toma a palavra de Deus dentro de você, você se torna a palavra aqui nessa terra. E então, o profeta vem e diz, você tem a promessa de possuir a porta de todo inimigo que tente atacá-lo. Por que é que o diabo não gosta de você? Por que é que ele tenta te derrubar a todo momento? Porque ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe que se nós usar aquilo que está dentro de nós, ele será derrotado. Agora lembre-se, você só pode fazer isso, então, é só então depois de ser testado pela palavra, diz o profeta. Nós somente podemos fazer isso depois de nós ser testados pela palavra de Deus. Continua aqui nos 67 e 68 para nós encerrarmos. Ele diz assim, se você não pode suportar esse teste da palavra, você veja quão pesado é a palavra para conosco, mas é a verdade de Deus. É Deus falando, é Deus nos corrigindo, nos colocando em posição. Se você não pode suportar esse teste da palavra, então se você duvidar dela, um pouco suspeito dela, você mal consegue recebê-la, tem uma coisa ou outra que você não consegue crer nela, então não venha, diz o profeta. Então, se nós não puder crer de todo o nosso coração na palavra de Deus, então é para nós nem vir.
é para nós nem se achegar. Eu nem chegaria perto do altar. Misericórdia. Você veja. Se nós não conseguir crer na palavra de Deus, crer naquilo que Deus falou, se nós não puder viver esta palavra, o profeta diz: eu nem chegaria perto do altar, até conseguir bastante graça para saber que a palavra de Deus é verdadeira. Não tem o que nós questionarmos. Não tem para onde nós pularmos. Não tem para onde nós corrermos. Não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus Cristo. E quando você chegar a atravessar esse véu de incredulidade, então você entrará com as chaves nas suas mãos, da morte, do inferno e da sepultura. Você veja que vitória é para o verdadeiro cristão, aquele que crê na palavra de Deus. Quando você chegar a atravessar este véu de incredulidade, você sair desse mundo, você se apartar de todas as coisas desse mundo e entrar em Cristo, então você estará com as chaves na sua mão, da morte, do inferno e da sepultura, porque você tem um conquistador, o qual conquistou por você. Então você tem Hebreus 13:8, diz o profeta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, quando você toma as chaves em suas mãos da morte, você está sabendo que se você descer para a sepultura, um dia este grande conquistador te tira de lá. Ele irá te tirar de lá. Você sabe que o inferno não foi feito para você. Você é um filho, você é um herdeiro de Deus. Você é uma semente de Abraão. O inferno, ele não foi feito para você. Então você fecha a porta do inferno. Então você fecha a porta da sepultura e você entra em Cristo Jesus. Você recebe a palavra, você recebe o Senhor Jesus Cristo em sua totalidade. É isso que Deus requer de nós, irmãos. Às vezes nós ficamos olhando para o pecado, ficamos olhando para as coisas deste mundo e esquecemos que da misericórdia de Deus, esquecemos do amor que Deus tem para conosco. Nós devemos de olhar mais para Deus, olhar mais para a sua palavra. Se nós pararmos e começar a ouvir mais a Deus, a nossa vida irá mudar, irá transformar. Olha Abraão ele parou, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus, e veja como a sua vida foi abençoada. Não somente a sua, mas a minha, através de Abraão, também foi abençoada. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus conceda para nós que nós possamos parar e refletir mais sobre a palavra de Deus. Sabemos o quão bom Ele é para conosco. Nessa noite, a irmã Zilda, ela pediu oração em favor da Landa, a qual foi levada às pressas ali para o hospital. Estava, segundo ela, cuspindo sangue, não estava bem de saúde. Nós iremos ali interceder por ela. Também a irmã Dernizete, ali da cidade do Pinhão, ela pede oração por ela, por a sua vida, por toda a sua família, também por Cleusa dos Santos. Pede oração também por
Creuza dos Santos pede oração por ela e por seu filho, pelo filho dela ali, e também por Eduardo. Que Deus abençoe. Nós estaremos orando. Nós estamos transmitindo hoje pela página ali do pastor Eliseu de Carvalho. Mas, quando eu chegar em casa à noite, vou estar colocando esta mensagem ali também no YouTube, para que os irmãos possam estar acompanhando. Esteve conosco ali a irmã Edna, irmão Samuel, ali de Joinville, que Deus os abençoe. Também a irmã Derlizete, lá toda a sua família, o irmão Samuel, também estava ali ligado. Também o irmão José Cláudio, que Deus abençoe. A irmã Maria Isabel, ali em Telemaco Borba, que Deus os abençoe. Estavam nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a todos esses irmãos. Aqui pela página ele não aparece todas as visualizações. E nós transmitimos pela internet ali do celular, então a internet ela é um pouco mais lenta, então é por isso que não chega a todos os irmãos os quais estavam assistindo e acompanhando. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pastor, quero que olhe para o teatro Anilson, que não está bom também. Renilson? Anilson? Está sentindo muita dor Isso. de Então nós vamos orar também em favor do filho da irmã Silvana. Nós vamos levantar as nossas mãos crendo que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Nosso Deus, Ele é poderoso para curar todas as nossas enfermidades. Amém. Não é nós que curamos, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nesta noite nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor, agradecido, Senhor, pela palavra que o Senhor tem trazido para nós, Senhor. Às vezes ela aparenta forte diante de nós, Senhor, mas é ela a qual vem nos lapidando, Senhor, para nós nos achegar diante de Ti, Senhor. Sabemos que para nós subirmos ali no arrebatamento, não é de qualquer maneira que nós iremos subir, Senhor. Nós só vamos subir ao Teu encontro se nós estivermos certos com a Tua palavra, Senhor. Se nós estivermos crendo de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor, nesta noite, Senhor. Dando-nos força, dando-nos, ó Pai, mais amor aos nossos corações, Senhor. Dando mais amor uns para com os outros, Senhor. Dando-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti. Que o Senhor possa vir aos nossos corações, transformar o nosso ser nessa noite, para que nós possamos sair daqui diferente, ó Pai, para que quando nós chegarmos às nossas casas, quando nós andarmos, ó Pai, pelo nosso trabalho, pelas ruas, pelos comércios onde nós passarmos, as pessoas possam ver Cristo em nós, para que elas possam sentir desejo de ser como nós, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nesta noite. Somos necessitados de Ti, Senhor. Nesse momento, há pedidos de oração, Senhor. Há pessoas enfermas necessitando de Ti, Senhor. Oh, meu grande Deus, nós como seres humanos, aqui nesta terra, Senhor, não podemos fazer nada, Senhor. Mas Tu, ó Pai, o qual deu o Seu único Filho ali na cruz do Calvário, Senhor, o qual tomou sobre si, ó Pai, todas as nossas enfermidades, Senhor. E é crendo neste sacrifício, Senhor, que nós colocamos, ó Pai, a lâmpada diante de Ti, Senhor, nesta noite. Nós colocamos, ó Deus, o filho ali da irmã Silvalina, Senhor, e aqueles irmãos, Senhor, ali, os quais nós temos lido seus nomes, Senhor, aqui pela internet.
Também aqueles lares, Senhor, que estão ali do outro lado, onde Satanás tem tentado atacar. Satanás tem tentado chegar ali para entristecer, para tentar envergonhar as pessoas. Mas nesta noite, ó Deus, nós declaramos a bênção aos meus irmãos. Nós declaramos a cura àqueles que estão necessitando de cura, Senhor. Porque o Senhor conhece, ó Deus, cada coração, ó Pai, cada ser humano, Senhor. Ó Senhor Jesus, como prova que a Tua palavra é verdadeira, Senhor. Vem de encontro, ó Pai, e cura seus enfermos nessa noite. Se há alguém, Senhor, em nosso meio, que está aqui necessitando de Ti, Senhor. Ó Jesus, não deixa voltar para seu lar, Senhor. Ó Jesus, da mesma maneira que entrou aqui, Senhor. Dá, Senhor, a ela o que ela está necessitando, Senhor. Ó Jesus, supra as necessidades, Senhor Jesus, para que nós possamos estar vivendo, Senhor, firmes em Tua palavra até o grande dia da Sua vinda, Senhor. Nós colocamos o culto de amanhã, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa vir falar conosco ali na cidade de Guarapuava. Colocamos, ó Deus, cada irmão, Senhor, que está presente, Senhor, aqui em Tua casa. Aqueles irmãos que estão ali na internet. Pastor Eliseu, a irmã Marlene, Senhor. Nós os colocamos diante de Ti nessa noite, ó Pai. Abençoa-os, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos. Dá mais uma porção do Teu Espírito Santo para cada um, Senhor. E guia-nos, ó Pai, em paz, em segurança para nossos lares, repreendendo todo o espírito de Satanás, Senhor, para que possamos estar firmados em Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Que Deus os abençoe. Está encerrado nessa hora.